Emmanuel, esse sábio mentor da doutrina espírita que trouxe para nós tantas informações importantes, que orientou a mediunidade do Chico com tanta sabedoria, nos traz oportunidade de refletirmos sempre na importância de nós mesmos encararmos a vida sobre o prisma da doutrina espírita, de uma filosofia de vida transcendente, que nos mostra que nós temos a responsabilidade frente à vida e frente à morte e frente ao pós-morte. Ou seja, a responsabilidade será sempre nossa. Essa doutrina maravilhosa, ela vai estar sempre nos mostrando vários livros de grandes escritores que nos trazem a oportunidade de refletirmos a importância da nossa reformulação de conceitos, da nossa reformulação íntima. Nas questões 108, 109 e 110 do livro Consolador, editora FEB, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ele retrata a educação da criança. E a gente vai fazer essa singela reflexão, logicamente que não somos uma autoridade em educação infantil, embora tenhamos 4 crianças, 4 personalidades diferentes, 4 jeitos de agir diferentes, que é um aprendizado a cada dia, mas a gente quer simplesmente compartilhar esses ensinamentos do Emmanuel e fazermos algumas reflexões. Onde a base mais elevada para os métodos de educação, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Então, o Emmanuel nos reporta a necessidade de colocarmos em prática aqueles ensinamentos que nós obtemos nos livros espíritas dentro do lar, no nosso convívio dentro do lar. E aí, a partir daí, nós vamos começar a caminhar pensando, refletindo e buscando entender algo diferente. E a partir daí é que nós vamos procurar crescer intimamente, valorizando as nossas oportunidades e trabalharmos no bem para a edificação do bem ao longo da nossa vida. Sem o trocadilho, mas a família é a base, o Evangelho é o suporte. Estudemos o Evangelho, meditemos na exemplificação do Evangelho e nossa família se fortalecerá para o bem. O período infantil é mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Dentro da relação do conhecimento espírita, nós temos que entender que a vida é uma oportunidade de buscarmos crescer para Deus. A vida é uma oportunidade de meditarmos nas grandes influências que Jesus nos traz para nós com o seu Evangelho. E a vida é cheia de influências, principalmente do mundo espiritual. E a criança, recém-chegada do mundo espiritual, ela precisa de um amparo, de um suporte. Então, eu fui recentemente na Casa Espírita, tinha um berçário de educação infantil, de evangelização infantil, onde os pais e os evangelizadores ficam ali, brincam, falam do Evangelho, conversam, os evangelizadores e os pais, e as crianças ficam ali brincando. Até de 0 a 2 anos de idade, de 0 a 3 anos de idade, eles ficam ali. Um ambiente propício, aconchegante, higienizado. Isso é importante para nós. Darmos essa oportunidade a nós mesmos, de educarmos a nós mesmos junto com nossos filhos. A educação infantil, a evangelização infantil, a evangelização dos pais é o suporte técnico, filosófico e científico para a humanidade do futuro. A educação infantil, a evangelização infantil, a evangelização dos pais, a educação dos pais é o suporte técnico, filosófico e científico para a humanidade do futuro. Obrigado ao Espírito que me intuiu essa mensagem aqui agora, porque ele é muito importante. É muito sério o período infantil. E é muito sério a necessidade de nos evangelizar. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então, até os 7 anos, a criança vai estar muito ligada à mãe, principalmente. Portanto, esse momento é importantíssimo para a mãe saber interagir,
saber se educar-se e saber aprender a conviver com aquela criança. Aprender a descobrir nelas aquelas tendências que precisam ser podadas, precisam ser polidas, educadas. Crianças autoritárias, crianças birrentas, crianças mandonas, crianças tirânicas, crianças violentas. Ali é o momento de nós educarmos. E além do mais, a evangelização. Mas ele não entende o evangelho, por que eu vou falar para ele? Mas os espíritos que o acompanham entendem. E tem também uma palestra da Nete Guimarães, que ela fala que as crianças, até os 3 anos de idade, pensam como adulto, mas os órgãos físicos são limitados para responder, então ele age como uma criança, mas com tendências tais quais aquele espírito teria como adulto em outra existência. Um pouco mais polido pela sua vivência no mundo espiritual, mas são suas tendências, e que nós precisamos trabalhar no sentido de educá-los. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de recomeçar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontra nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, nós que já entendemos a possibilidade da reencarnação, nós que já entendemos a responsabilidade da reencarnação, precisamos entender a responsabilidade da educação íntima e dos nossos rebentos, dos nossos filhos, principalmente as mães. A mãe tem uma ligação muito forte com o filho. Ele ficou 9 meses no seu ventre, fazendo uma simbiose espiritual para que vocês se ajustassem psiquicamente para o grande elo de amor, que é conviver dentro do lar, conviver nesta vida, nesta existência, trabalhando-se intimamente, ambos, mãe, pai e filho, para o restabelecimento de uma harmonia íntima e de respeito com as leis divinas, para a melhor integralização dentro da sociedade humana, espiritual e, quiçá, universal. Façamos, meus irmãos, dessa nossa experiência terrena, a oportunidade sublime e aproveitando essas oportunidades para ações mais sublimes ainda, de educação íntima, de fortalecimento interior, para o engrandecimento de nosso espírito, para a valorização de nossa alma. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Hoje fala-se muito no empoderamento da mulher. O maior poder que ela tem no mundo é dar a vida aos seres. Esse é o poder número 1 e mais importante da mulher. O prosseguimento da espécie, aquele ser que ela gera, que ela amamenta, que ela educa. E a sociedade tem que passar a entender que a mulher tem essa sublime missão. E essa sublime missão da maternidade tem que ser protegida. Aí a missão do pai, como a paternidade para o pai é importante, muito importante. Mas o pai não amamenta. Ele pode dar uma mamadeira, dar um banho, trocar uma fralda. Mas esse elo de amor que estabelece na criança durante a amamentação é de extrema importância. Portanto, valorizemos-nos e valorizemos as oportunidades de estar na Terra, de poder nos educar, de poder nos integrar familiarmente, marido e mulher, e também nos integrar com nossos filhos, educando-os. Fomos inimigos do passado, mas hoje somos pais, filhos, marido, esposa, irmãos no presente. E é com essa energia que nós vamos edificar o nosso futuro. É com essa energia que nós vamos construir o nosso amanhã. Portanto, unamo-nos no sentimento de amor e de misericórdia. Perdoe incondicionalmente, porque você está dentro da família para aprender a se amar, para aprender a se caminhar. E outro detalhe importante, que a Barilova está nos lembrando. É importante que as professoras, que os educadores infantis, que os instrutores infantis entendam que eles são uma espécie de segunda mãe. Dentro da nossa sociedade moderna, eles precisam de tomarem consciência disso, porque essas crianças dependem muito deles para serem bons cidadãos no futuro. Portanto, os educadores infantis, os instrutores infantis, as professoras precisam entender que elas são a segunda mãe dos jovens. E esses jovens, às vezes, vão se tornar um político que não vão valorizar o trabalho dos professores, porque os professores não valorizaram-se a si mesmos na oportunidade de educar aquelas crianças que um dia
se tornaram políticos. Então, vamos valorizar, cada um de nós, a nossa oportunidade de fazer um amanhã melhor e mais justo. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito no seu mundo orgânico material e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então... E aí, gente? A gente se frisou muito a importância da mãe, mas lógico, o pai é de suma importância também. A figura paterna é de extrema importância para o lar. O homem é aquele esteio, aquela força, no caso eles falam horizontal, que vai buscar as coisas materiais, que vai impor as regras, que vai impor a norma, o respeito. E a mulher seria aquela parte vertical, onde vai buscar a espiritualização, o amor, o carinho, aquela parte que media as situações conflitantes. Infelizmente, no mundo atual, isso está muito mesclado. Homem e as mulheres, eles assumem posições mescladas, confunde a personalidade das crianças. É para outro estudo, que não seria aqui agora. E seria bom que fosse feito em forma de debate com outros profissionais, com outras pessoas da área da educação, com a área da saúde. Então, é importante que a família se reestruture, que a família se edifique no caráter, no moral e nos ensinamentos cristãos. Para que o mundo seja melhor, precisamos de pessoas melhores, de filhos melhores para um amanhã melhor. Só o processo violento das provas rudes do mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Portanto, a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reiniciará nas mesmas quedas, reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou luz interior dos sagrados princípios educativos. Ver o tamanho da responsabilidade? Se nós não educarmos-nos nas nossas tendências do passado, caímos nos processos de prova e expiação rude, dura, dolorosas, para a edificação de um futuro melhor. Ou seja, se a gente não se educa com a luz interior do amor, do respeito, a gente acaba colhendo as dores que batem-nos à porta para nos ferir, para nos convidar a fazer uma grande reflexão. Quem somos nós? Como nós estamos agindo aqui? E o que nós estamos plantando para um amanhã melhor? Façamos a reflexão. Reflitamos, pensemos, para que a gente seja realmente artífices de um mundo melhor, artífices de uma edificação mais grandiosa para todos nós. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Aí hoje as pessoas não batam nas crianças, não botem de castigo, não isso, não aquilo. Espera aí. Vamos com cuidado. Cada criança precisa de um tipo de educação, cada criança precisa de um tipo de corretivo. Não estou falando que deve espancar, mas estou falando que tem que corrigir. O lar é a base para corrigir as arestas. O lar é a base para corrigir as tendências perigosas de algumas crianças, para que se tornem homens de bem, para que se tornem pessoas melhores. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Logicamente que dentro da nossa sociedade hoje, nós temos pessoas que já nasceram espiritualmente preparadas para as mais diferentes adversidades que nós encaramos aqui na Terra. Lógico que sim. Temos espíritos que, mesmo tendo um lar desestruturado, eles são grandes exemplos de estabelecimento de um equilíbrio íntimo diante da sociedade. Mas são raros. A grande maioria se perde nos labirintos das próprias inconsequências, arcando com as dores para o futuro, para futuras encarnações reparadoras, muitas das vezes nem na Terra,
porque não sabemos aproveitar a oportunidade de realizar o melhor. Busquemos, meus irmãos, a nossa reformulação de conceitos íntimos. Lembrar que, logicamente, o Instituto de Ensino pode modificar-se muito para melhor. Pode adaptar-se muito, mas sem a colaboração da família, fica difícil. Então, escola e família são duas instituições que têm que andar de mãos dadas. Certa vez me relataram que num colégio de uma grande capital brasileira, estudavam filhos de 2 jogadores de futebol. E um dia o filho de um jogador A deu problema e foi chamado lá, recebeu o bilhete, foi chamado. Quando chegou diante da professora, a esposa do jogador botou a mão na cintura. Eu sei que você me chamou aqui, pra quê? Você me chamou aqui porque você quer ver meu marido, você quer paquerar meu marido, eu posso te demitir. E começou a fazer um monte de ameaça para aquela professora. E o marido, quieto, parado, olhando, não falou nada. E nem sequer a mãe queria ouvir os reclames da professora. E o marido falou, mas o que aconteceu? E a mãe reagiu com uma certa arrogância, falando que os filhos não tinham feito nada de errado. A professora pediu desculpas e relatou o fato. Falou que talvez até eu tenha falhado, mas gostaria que vocês ficassem sabendo desse fato. A mãe saiu pisando muito duro, o pai saiu no jeito manso dele, tranquilo. Passados uns dias ou meses, o filho de outro jogador teve o mesmo problema. E eles falaram assim, e agora? Com esse aí vai ser mais difícil, porque ele já era uma pessoa rebelde. Ele chega lá, chega para a professora, fala, e aí professora, o que está acontecendo? Vamos conversar. Mas tragam meus filhos. Não, é só o menino. Não, a filha tem que vir também, ela tem que saber. Eles são irmãos. Sentou-se todo mundo e chegou para os filhos. Conta para o papai, mas a mamãe, o que aconteceu. Primeiro vocês contem. Aí eles contaram, foi isso mesmo, professor? Foi. E ele olhou para os filhos e disse assim, eu já te falei. Se aconteceu alguma coisa de errado na escola, vocês têm que chegar em casa e contar para o papai, mas a mamãe. Porque a professora é a sua segunda mãe. Ela que está te ensinando, ela que está te educando. E o que ela vai passar para você aqui é importante para toda a sua vida. A professora desmanchou em lágrimas. Porque ela estava acostumada a lidar com pessoas totalmente grosseiras. E aquela pessoa demonstrou um grande sentimento. Logicamente que os filhos dessas duas pessoas, que a gente não sabe quem é, mas a quem relatou o fato, contou só as histórias, são pessoas diferentes dentro da nossa sociedade hoje. Então é assim que nós devemos procurar caminhar, educando-nos para uma vida melhor e preparando nossos filhos para que eles sejam cidadãos de bem, para que amanhã nosso planeta seja melhor, porque nossos filhos são melhores. Se nós fizermos nossos filhos melhores, nós teremos um planeta melhor. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda... um detalhe que é importante, do exemplo que a gente mostrou, a integração escola-família ficou bem claro e evidente, para cristificarmos um mundo mais justo, mais glorioso, mais cheio de ações, que realmente eleve a criação humana para a condição de planeta de regeneração. No planeta de regeneração, só ficarão aqueles que já sabem cumprir regras. E, logicamente, que a escola, como instrutora dos nossos alunos, saberá mostrar para eles um caminho restaurador da sua própria vida, da sua própria existência, para a edificação de um mundo realmente melhor. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura a fim de que o lar se refaça e no ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Fazer com que o nosso lar seja um lar cristão é o grande trabalho que a doutrina espírita nos propõe. É o grande momento que ela traz para nós de refletirmos, de fazermos uma grande reflexão, como nós estamos encarando a vida e o que nós esperamos receber da vida. O que nós estamos oferecendo para a vida, para que a vida possa oferecer para nós a mesma moeda e nós nos sentimos bem, porque nós recebemos da vida aquilo que oferecemos à vida. Então procuremos fazer o melhor. Mas fulano, beltrano faz isso, faz aquilo. Vai chegar o momento dele reparar o erro. Nós temos que cuidar da nossa parte, da nossa vida.
Se nós nos tornarmos cidadãos de bem, pensarmos o bem, irradiarmos o bem, esse bem irá refletir nos corações daqueles que estão ao nosso redor, ou até mesmo gerenciando nossas vidas no mundo do poder. Segundo o que acabei de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento de que carecem com o percorrerem das diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Grifamos ali aquela parte que nos mostra que, de acordo com aquilo que nós quisermos aprender, é o que nós vamos edificar de bom para o nosso futuro. E aquilo que a gente não quiser aprender vai fazer com que a gente sofra no nosso futuro. De toda forma, seja hoje ou seja amanhã, a gente vai aprender. Se você quer passar no concurso público para ganhar bom salário, você não estuda igual um cão, noite e dia? Então, para estar bem no mundo espiritual, discipline-se noite e dia. Na medida das suas forças, busque se disciplinar. Assim como você busca estudar, busca aprender. Essa questão 930 do Livro dos Espíritos faz para a gente uma grande reflexão. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceito ou os que põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência da moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Essa pergunta está voltada para o trabalho e a alimentação, mas nós colocamos aqui no sentido mais amplo. Tem pessoas que não têm muita educação. Como que eles vão gerenciar a família? Quando eles são bem educados pelas escolas, eles vão procurar refletir. Quando a sociedade se estabelece em base de educação, quando a sociedade procura trabalhar a educação através das mídias, através das relações humanas, novelas, filmes e tudo mais, a sociedade vai se modificar, vai se melhorar. Agora, se degradam esses programas e deixam colocar ali verdadeiros lixos digitais, vai degradar também a sociedade. Mas vamos à resposta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, me permitam, ninguém deve agir para degradar moralmente a sociedade. Assim também, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, todos devem agir para o aprimoramento íntimo de cada um, para o fortalecimento interior de cada um, para a edificação do amor em todos os corações. Fizemos essas reflexões sobre o livro Consolador. Você pode adquiri-lo na FEB Editora ou através do site da FEB Editora, que a gente vai mostrar mais à frente, ou nas livrarias do seu centro espírita. E aqui fica a divulgação dos nossos livros. Tem mais 2 ainda no prelo, que estão sendo preparados para a edição. Fique com Deus, fique com Jesus, e que as bênçãos divinas possam te iluminar e você possa ir no site da FEB, procurar tantos outros livros ali importantes para aquisição, para seu enriquecimento da sua cultura espiritual e espiritualista. No caso aqui, vamos voltar um pouquinho. Nos nossos livros, você pode buscar por esses nomes ou ir no nosso site, kardeckespiritismo.com.br ou CS Terapias, que você vai encontrar também os links onde você poderá adquirir esses livros, enriquecendo seus conhecimentos, fortalecendo-se espiritualmente para os embates da vida. Que Jesus abençoe seu lar, que Jesus vos ilumine, deixe aí seu like, inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muita paz, muita luz, muita disposição de fazer o bem. Que Jesus possa estar iluminando o seu lar e a sua família.